Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje, a nossa quinta semana do nosso propósito da dose mais forte. Hoje, o encerramento desse propósito. Então, certo como vive o nosso Deus, o poder dele vai te alcançar. O poder dele vai ser derramado sobre a sua vida. E o Senhor irá glorificar a grandiosidade, a majestade do nosso Deus sobre a sua vida. E mais antes de nós orarmos, eu quero deixar uma palavra plantada e semeada sobre o seu coração. Mas desde já, eu gostaria que você já separasse o seu copo com água, como você pode ver, o meu está aqui, e também o seu azeite para a gente pingar as 5 gotas da dose mais forte. E Deus vai fazer algo fora da curva. Deus vai fazer o impossível se tornar possível. O nosso Deus vai operar maravilhas no nosso meio, para a glória e louvor do nome dele. Mas eu gostaria que você tivesse um entendimento muito grande do que Deus é na nossa vida e do que ele faz sobre a vida de cada um de nós. Temos que entender que Deus ele tem um trabalhar e uma forma de agir que muitas das vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Como assim, pastor? Deus, ele chama Moisés ao monte para lhe dar instruções, para lhe direcionar, para lhe guiar, para que ele venha levar o povo a Canaã, a terra prometida. Moisés vai ao monte, ele demora, porque ali Deus quer falar muito com ele. Só que o povo começa a ficar inquieto. Chama Arão, seu irmão, e diz a Arão para ele fazer deuses, para que venha tirá-los do Egito, para que venha responder às necessidades de cada um deles. Sabe por quê? Porque eles falavam que Moisés estava demorando no monte e eles não sabiam o que se tinha feito a Moisés. Não sabia se Moisés estava vivo ou não. O que tinha acontecido com Moisés? Então Arão, levado pelas palavras do povo, manda eles trazer todo o ouro que eles têm. Argolas, brincos, corrente, para ele ali produzir os deuses para aquele povo. Entenda uma coisa, se Deus ele tem sido contigo até agora, e talvez por algum período Deus tenha ficado em silêncio, não é que Deus não tenha te ouvido, não é que Deus não tenha estado contigo, não é que Deus não esteja te vendo, ouvindo as tuas súplicas, mas pelo contrário, ele está em silêncio, pois ele está trabalhando. Lembre-se de uma coisa, o nosso Deus trabalha no silêncio. Primeiro o espiritual, depois o físico. Só que nós, pela nossa ansiedade, pela nossa pressa, por nós querermos para ontem muitas coisas na nossa vida, nós não sabemos esperar, nós não temos paciência e acabamos colocando a carroça na frente dos bois. Acabamos nos precipitando e agindo de forma insensata. E foi isso que Israel fez. Chamou Arão, pediu para ele fazer um deus, fazer deuses para tirá-los e ouvi-los naquele momento. Arão, pelo impulso, guiado pelos seus sentimentos, guiado pelas suas emoções, porque entenda uma coisa, Israel está no deserto, Israel, entre aspas, não chega em Canaã ainda, porque Deus estava tratando a mente. Lembre-se, Israel estava por muitos anos escrava, cativa no Egito. E o Egito, ele era uma nação que cultuava muitos, mas muitos deuses. Israel estava por muito tempo naquela terra. Então a mente dos israelitas estava implantado que eles deveriam ter vários e vários deuses. Eles não entendiam que havia apenas um Deus. Mesmo Deus sendo o Todo-Poderoso, o libertador daquela nação. Mas por eles terem ficado tanto tempo na condição de escravo e verem aquele povo nativo sempre adorando imagem, adorando a deuses, eles pensavam que era natural adorar outros deuses. Era natural idolatrar imagens e esculturas. E por isso eles pressionaram Arão. E Arão, se deixando levar pelo momento, pela situação, acabou fazendo. E olha o que está escrito na palavra de Deus. Este, recebendo-as,
das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha que pesada as palavras aqui utilizadas. São esses os teus deuses, Israel, que te tiraram do Egito. Mas espera aí, quem tirou Israel do Egito? Quem tirou o povo do cativeiro? Não foi o nosso Deus? Não foi Deus que usara Moisés a abrir o mar vermelho? Não fora Deus que usara Moisés para lançar as pragas sobre o Egito? Não fora Deus que usava Moisés para fazer Faraó permitir eles irem embora? Foi. Mas naquele deserto, naquela condição, naquela situação, eles esqueceram e fizeram para si um bezerro. Fizeram para si uma imagem de escultura para adorar, para idolatrar, porque Moisés estava demorando no monte. Muitas das vezes, por Deus não nos responder no tempo que nós queremos, nós temos levantado bezerros de ouro. Nós temos levantado altares que não deveríamos levantar. Nós temos trazido para a nossa vida imagens que nós não poderíamos trazer. Por Deus não estar agindo da forma que nós gostaríamos, temos quebrado o princípio. Temos falhado muitas das vezes no nosso caráter, na nossa índole, negociado o inegociável, nos perdendo do caminho do Altíssimo. Você vê que Israel dá a Arão o ouro que eles têm. Entenda algo, todo Deus pagão vai tirar algo da sua vida, vai tirar algo de você, vai pedir algo que lhe custa algo, vai lhe pedir algo que vai ser danoso à sua vida, mas Deus, ele é diferente. Deus, ele pede apenas uma coisa ao Senhor e a senhora, presta atenção, ele pede obediência, fidelidade, obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela é obedecida e aplicada, ela só tem trazido benefícios à nossa vida. Quando somos fiéis à sã doutrina de Deus, somos libertos, somos transformados e alcançamos coisas que jamais imaginávamos alcançar. Temos na nossa vida o que nós jamais imaginaríamos ter. Porque quando obedecemos e somos fiéis ao nosso Deus, encontramos nele o que o mundo não pode nos entregar. Mas quando somos impacientes e inquietos e colocamos bezerros como imagens, como deuses na nossa vida, ele sempre nos pede algo. Ele sempre vai tirar algo de nós. Tem gente que o Deus dele é a bebida. Ele bebe para esquecer os problemas, ele bebe para esquecer as dificuldades. Tem gente que o Deus dela é o dinheiro. E por causa disso tem se perdido porque tem gastado o que não tem. A fuga dela para os problemas, o momento de paz que ela tem alcançado na vida é gastar o que não tem, é gastar o que não pode. Tem gente que o Deus dela é o marido, é o filho. A pessoa vive exclusivamente para eles e esquece de viver a si mesmo. Ela esquece que está escrito na Bíblia: amai o próximo, amai o próximo como a ti mesmo. Amai primeiro ao Senhor, a senhora, para depois amar o outro. Só que a pessoa não vive isso. O marido é um Deus, o filho é um Deus. Então ela vive em prol deles. Tem gente que vive em prol dos bens conquistados. Tem gente que o Deus dela é o carro, ninguém pode tocar no carro, ninguém pode comer no carro, ninguém pode andar com o pé sujo dentro do carro. Ela esquece que o carro pode ser levado, extraviado, pode ser perdido a qualquer momento. Mas Deus não. Não esteja apegado a nada deste mundo. Não esteja apegado a nada físico, a nada terreno. Esteja apegado a Deus. Porque quando você está apegado a Deus, Deus ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você tem necessitado e ele supre na sua vida. Ele não deixa você ter falta de nada. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e o serve de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, Deus, ele traz uma paz, uma tranquilidade, uma realização no seu interior que você não sabe explicar. Uma pessoa, quando ela tem andado com Deus e tem feito Deus o seu verdadeiro Senhor e Salvador, ela encontra a paz que o mundo não pode dar. Ela encontra o remédio que o mundo não pode dar.
Ela encontra a prosperidade que o mundo não pode dar. Ela encontra a plenitude que o mundo não pode dar. Mas todas as vezes que levantamos bezerros em nossas vidas, todas as vezes que levantamos altares pagãos em nossa vida, nós temos tido perda, nós temos tido defraudes na nossa vida, nós temos andado em declínio. Israel caiu, padeceu quanto aquele bezerro foi levantado, foi erguido, quanto ele foi produzido pelas mãos do próprio Arão, aquele o qual era para guiar o povo a ter uma vida com Deus. O que eu quero que você entenda, não levante altares estranhos na sua vida, não levante imagens de esculturas na sua vida, não idolatre pessoas, não idolatre coisas, não seja aquela pessoa materialista, não seja aquela pessoa que é dependente emocional, não. Seja aquela pessoa amadurecida, evoluída espiritualmente, esteja pegada, agarrada em Deus. Não é ser religioso, é ser fiel às Escrituras. E você vai ver a plenitude e a grandiosidade do nosso Deus sobre a sua vida. Amém, pessoal? Deu para entender o que Deus quis nos falar? O caminho da vitória, o caminho da salvação, o caminho da mudança da vida é obedecer, é ser fiel a Deus e não se perder, não se deixar levar pelas ansiedades, pelas inquietações, pelas necessidades momentâneas, mas sim entendermos que em tudo Deus tem cuidado de nós. Então prepara já o seu copo com água, toma ele nas mãos, pega o seu azeite, hoje é a 5ª dose, é as 5 gotas que nós vamos pingar, então pingue. 1, 2, 3, 4, 5. As 5 gotas foram adicionadas. Nós vamos orar, pedir para Deus fazer na nossa vida o que imagem nenhuma pode fazer, o que homem nenhum pode fazer, o que o mundo não pode fazer. E vamos pedir para que o nosso Deus faça o que somente Ele pode operar e fazer em nossas vidas. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu entro em oração junto à sua igreja, junto a este homem e esta mulher que chegou até esse vídeo, que chegou até este momento a nós. Se chegou até aqui é porque o Senhor tem uma obra, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um agir sobre essas vidas. Então opera, meu Deus, e faça o que nós não podemos fazer. Meu Pai, não permita as nossas inquietações, as nossas ansiedades, as nossas necessidades físicas nos desviar, nos fazer se perder do seu caminho. Mas pelo contrário, que venhamos entender que o Senhor tem trabalhado no silêncio, que o Senhor tem trabalhado primeiro na área espiritual para depois agir na área física. É por isso que quando estamos tão próximo de uma vitória, tão próximo de uma grande conquista, a luta se intensifica, o problema se multiplica, as coisas ficam mais difíceis, porque ali o Senhor já nos entregou a vitória no âmbito espiritual. E o mal está em revolto, o mal está agitado porque sabe que já perdeu aquela guerra e não aceita sair, não aceita estar vencido. Por isso ele se agita, ele faz a situação ficar mais difícil, para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos parar. Mas, meu Deus, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor e o nosso entendimento aberto para compreender que o Senhor já nos deu a vitória. Então, meu Pai, tira de nós a inquietação, a ansiedade, tira de nós o medo de algo dar errado, tira de dentro de nós as incertezas, as inseguranças, em o nome de Jesus. Meu Pai, que neste momento o teu Espírito venha trazer a esse coração a certeza que o Senhor os ouviu, a certeza que o Senhor tem trabalhado e agido sobre a vida de cada um deles. Meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, consagre essa água com essas 5 gotas do azeite. E quando nós bebermos dessa dose mais forte, nesse encerramento do propósito, essa pessoa venha contar a vitória, o testemunho, o milagre em sua vida. Que ela venha ver na vida dela o fim do sofrimento, o fim da dor, o fim da angústia, o fim da tristeza. Que ela venha ver as tuas mãos agindo sobre cada uma delas, meu Pai. Que ela venha ver na sua vida o fim do sofrimento, o fim da dor, em o nome de Jesus. Então, meu Pai, traz a vitória, traz o escape, traz a resposta a essa vida. Em o nome de Jesus, que essa água com azeite não seja
uma simples água com azeite, mas seja o teu remédio, seja o teu poder. E quando nós bebermos do mesmo, sejamos alcançados pela tua misericórdia, alcançados pelo teu poder e sejamos livres de toda amarração, de toda macumba, feitiço, bruxaria, demanda feita contra a nossa vida. Que todo aquele que estava passando por uma fase difícil, meu Pai, em sua vida, venha ter o escape. Que todo aquele que estava angustiado receba paz. Que aquele que estava caído seja levantado. Que aquele que estava sem força, receba ânimo, receba vigor, em um nome de Jesus. Que, meu Pai, ao bebermos dessa água, recebamos do Senhor o que o mundo não pode nos entregar, em nome de Jesus. Então beba agora da água, meu amigo, e receba o milagre, em nome de Jesus. Aquele que bebeu da água e tem a certeza da vitória, ora assim comigo: meu Deus, eu te louvo e te agradeço, pois eu creio e tenho certeza que já tomei posse da minha resposta e do meu milagre. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha essa certeza, essa convicção no seu coração. E pode escrever aí embaixo a sua vitória e o seu testemunho, porque hoje Deus te visitou.